necessita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. Está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Não vamos parar, a obra vai avançar. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto pra fazer missão. Oh, Gideões, unidos pra fazer missões. Oh, Gideões, unidos pra fazer missões. 40 anos unindo o Brasil para a colheita final. Ouço o clamor de milhões, vamos se unir, Gideões. Oh, Gideões, unidos pra fazer missões. Oh, Gideões, unidos pra fazer missões. A Deus seja a glória, ao Senhor todo louvor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sente-se, por favor, queridos. Você que trouxe a Bíblia, localize o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus. Capítulo de número 3 do Evangelho segundo escreveu João. Abra sua Bíblia, localize comigo. O Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João, no capítulo de número 3. Enquanto vocês localizam, eu quero louvar ao Senhor pela alegria
de poder retornar a esta tribuna e servir ao Senhor juntamente com os irmãos. Poder adorar o nosso Deus e agradecê-lo por tudo que Ele é em nossas vidas. Temos o privilégio de iniciar um novo ano e sermos melhor para Deus do que fomos ano passado. Quantos desejam ser melhor para o Senhor? Minha palavra de gratidão ao nosso presidente, pastor Zilmar Melquides Miguel, sua esposa, irmã Maria Inês. Muito obrigado por esta oportunidade, meus pastores. Quero aproveitar, em gratidão, parabenizá-los pelos 50 anos de feliz matrimônio que vocês comemoraram há dias atrás. Não pudemos estar, mas alguém quer agradecer a Deus por 50 anos de feliz união. Eu estava no aniversário do pastor Sérgio Melchior e eu tive o privilégio de sentar entre os presidentes do estado de Santa Catarina. E o assunto na mesa era falar do pastor Zilmar. E alguns presidentes diziam ali: eu admiro o pastor Zilmar. E eu fiz uma pergunta, eu sou curioso. Me diga alguma coisa então que você admira no pastor Zilmar. E um presidente levantou a mão e disse: todas as vezes que o pastor Zilmar está longe da Maria Inês, quando ele fala da esposa dele, os olhos dele brilham. Parabéns a este casal, 50 anos de matrimônio, é uma grande alegria. Quero louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, pastor Adriano, que é um amigo, sempre tem nos abençoado. Pastor Valdir, estive com ele na sua congregação. Pastor Jairo, pastor Carlinho, tantos amigos. Queridos, eu quero louvar a Deus porque são 40 anos do congresso dos Gideões Missionários. Escute o que eu vou dizer. Ainda não estou referendando o nome do meu filho, que pregou domingo aqui, mas por 13 anos eu trabalhei nas equipes aqui embaixo, lavando os banheiros, limpando, recolhendo lixo. Quando acabava o culto à noite, eu e o meu pequeno filho, nós recolhíamos as garrafinhas no altar, nós limpávamos, preparávamos tudo para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado no outro dia. Seja fiel no mínimo, irmãos. Valorize o mínimo que Deus coloca na tua mão. Deus vai honrar o teu trabalho na presença do Senhor, seu Deus. Quero agradecer a Deus, pedir que a minha esposa se coloque em pés. Ela está nervosa, mas está linda, e eu te amo. Essa é a minha esposa Sara Haas, e é a minha companheira de oração e de jejum. Muito obrigado. Ao lado está minha filha Bolinha. Ano passado era Sementinha, esse ano virou Bolinha Pentecostal. 30 quilos de puro Pentecostes. Bom, a família que Deus me deu. Ali está o meu filho, fique em pé, filho, por favor. Sua esposa, irmã Giovana. Eles se casaram e esse casal tem servido a Deus. Domingo foi um instrumento na mão de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, filho. Um amigo que Deus me deu, meu companheiro de oração, meu companheiro das orações das madrugadas. Hoje você casou, foi embora de casa, mas fica a saudade das muitas madrugadas que oramos juntos na presença do Senhor. Deus te abençoe, meu filho. Muito grande. Aqui está o meu sogro, pastor Gilmar, põe em pé. Pastor ali na cidade em São Borja, sua esposa, irmã Bete. Fique em pé, irmã Bete, minha sogra. Vocês viram de onde a minha esposa puxou tanta beleza? Não foi do sogro, foi da sogra, graças a Deus. Meu sogro é um dos grandes pregadores do sul do Brasil. Ele é um dos poucos pastores do Brasil que tem o dom de maravilhas. E ele faz cruzadas de libertação em muitos países. Já esteve na Bolívia, Peru, vários países, Colômbia.
fazendo cruzadas de libertações. É um homem extremamente usado por Deus na área da libertação e é uma referência para a nossa casa. Muito obrigado, é uma alegria tê-los aqui conosco. Queridos, a todos os pregadores que pregaram, eu estou satisfeito, com o coração transbordando por ver Deus usando meus companheiros, e a minha oração é que Deus continue usando os que vão pregar após mim. Eu também estarei aí adorando ao Senhor juntamente e glorificando ao Senhor. Aos muitos amigos que estão aqui, citarei o nome de quase todos ao tempo durante a ministração. Queridos, antes apenas de fazer a leitura, eu quero louvar a Deus por todos os missionários que fazem parte dos Gideões Missionários. Alguém glorifica a Deus pela vida dos nossos missionários? É por causa deles que nós estamos aqui e louvamos a Deus pela vida de cada um deles e de seus familiares. As nossas equipes que estão trabalhando nos bastidores, na recepção, que fazem este congresso acontecer, que nos tratam com tanto carinho. Deus abençoe a cada equipe que está trabalhando. Pois bem, já falei bastante, já agradeci. Agora vamos ler o texto, por favor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Pastor Cassimiro, alegria. Pastor Lucier, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus seja glorificado. Meus amados irmãos, recebam também a saudação do meu pastor presidente, pastor Vicente Mariano, sua esposa, irmã Elisamara, e saudações de toda a nossa igreja em Toledo. Os irmãos recebem? Digo amém. Pronto, vamos ler a partir do versículo 17, em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo. Ela esteve aqui. A luz esteve nesse mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem crê e pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Versículo 16, por favor. Vamos ler o versículo 16 todos juntos. Eu vou contar até 3 e leremos todos juntos. 1, 2, 3. Diga comigo: colhendo em teu nome. 1, 2, 3. Colhendo em. Mais uma vez, 1, 2, 3. A última vez para ficar memorizado o tema. 1, 2, 3. Só faça um favor para mim, quem trouxe a Bíblia, levante ela e mostre ela para mim, só por favor. Só quem trouxe. Isso. Abaixe a Bíblia, por favor. Esse livro que você acabou de levantá-lo, existem duas maneiras de dividi-lo. A maneira mais prática e mais comum em todas as religiões do mundo é dividir esse livro entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento, possuindo 39 livros,
ele se divide facilmente em 4 partes para quem gosta de estudá-los, que são o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O Novo Testamento, possuindo 27 livros, também se divide facilmente em 4 partes, que são os Evangelhos, um único livro histórico, Atos dos Apóstolos, as epístolas, sendo elas gerais, paulíneas, pastorais ou universais, e o livro do Apocalipse, que para nós, tanto no grego como no hebraico, são as revelações de Deus para os últimos dias. Porém, para nós que somos batizados no Espírito Santo e somos um povo espiritual, nós sabemos que também existe a maneira espiritual de dividir esse livro. E essa maneira espiritual é chamada de dispensações. Pastor André, eu sou um novo convertido, eu não sei o que é uma dispensação. O senhor pode explicar de maneira prática, para que eu possa compreender a mensagem nessa tarde, nos 40 anos dos Gideões Missionários? Sim. Dispensação é um período de tempo estabelecido pelo próprio Deus entre os homens da terra, e dentro de cada dispensação nós encontramos Deus oferecendo misericórdia e perdão para quem está caminhando em direção à condenação eterna por causa dos seus pecados e suas rebeliões. E em cada dispensação nós vemos Deus trabalhando para trazer de volta para si os que de fato se afastaram de sua presença. E todos nós aqui nessa tarde sabemos que Deus estabeleceu 7 dispensações para a humanidade da terra. A primeira dispensação, que na minha opinião é a mais curta de todas, respeitando a teologia da lacuna, em que os teólogos afirmam um período pré-adâmico, mas segundo Gênesis capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, que diz que desde que Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o chamou Adão. Do dia em que ele foi criado até o nascimento do seu filho Sete, foram 130 anos. Logo, a dispensação mais curta da humanidade é chamada de inocência. É o período que o casal está dentro do jardim do Éden e eles são visitados todos os dias pela glória de Deus. A segunda dispensação, ela é chamada de consciência. É a saída do casal para o mundo, tomando consciência do bem e do mal, dos seus direitos e dos seus deveres. E esta, a segunda dispensação, ela dura cerca de 1556 anos. E, na minha humilde opinião aqui nessa tarde, que não tem valor nenhum diante dos pregadores, quero dizer que a minha opinião não tem valor nenhum, porque o que vale no altar é a palavra de Deus. Mas, na minha humilde opinião, a segunda dispensação da humanidade foi a pior de todas, foi a mais escura, foi a mais maligna de todas, porque ela inicia-se com um homicídio em um irmão matando o próprio irmão na hora do culto. E nós terminamos esta dispensação com Deus rejeitando a humanidade da terra e dizendo: eu me arrependi de ter criado um homem sobre a face da terra, porque por causa dos homens o pecado e a iniquidade se propagam sobre a face da terra. Até quando eu, o Senhor, contenderei com os homens da terra? Retirarei o meu espírito do meio dos homens, e nunca mais tornarei a dar o meu espírito aos homens, porquanto eu, o Senhor, eu me arrependi de criar o homem sobre a face da terra. E Deus, Ele termina essa segunda dispensação, cumprindo a promessa e retirando o seu espírito do meio dos homens. E olhem, por 2600 anos,
a humanidade andou sem esta presença até a manifestação da plenitude dos tempos, porque Jesus Cristo gostou tanto de estar conosco, que quando Ele estava indo, Ele disse: eu estou indo ao Pai, mas eu nunca mais vos deixarei órfãos. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele estará convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Eu acho que vale o primeiro glória a Deus só pela presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Mas a terceira dispensação, ela vai ser chamada de governo humano, e ela dura cerca de 427 anos. A quarta dispensação da humanidade, ela vai dar início no ano 318 pós-dilúvio, em uma visão que Deus dá a um jovem aos 25 anos de idade, chamado Abrão. Essa, a quarta dispensação da humanidade, vai ser chamada de patriarcal ou dispensação das promessas. E olhem, é na quarta dispensação da humanidade que Deus escolhe para revelar a sua glória à humanidade da terra. Queridos, houve tanto poder de Deus na quarta dispensação, que o planeta Terra balançou diante da glória de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia do que eu vou falar aqui nessa tarde, foi na quarta dispensação que iniciaram as primeiras teofanias no mundo. Pastor André, o senhor está falando difícil, eu nem sei o que é uma teofania, o senhor pode explicar? Sim, irmão, vou explicar igual fazer miojo, água e sal, não dá nem para errar a explicação. Teofania foi o próprio Deus andando entre os homens da terra, e Deus gostou tanto de se revelar na quarta dispensação, que na quinta, na sexta e também na sétima que está chegando, Deus se glorifica, se chamando pela quarta dispensação, porque agora Deus aparece aos homens dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que falei com o avô, ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu filho. Ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu neto. Ouviu a minha voz e me obedeceu, continuei chamando toda a sua casa para andar na minha presença. Porque quando alguém ouve a voz de Deus e a obedece, a mão de Deus começa a chamar toda a sua casa para andar na sua presença. Parece um culto normal da tarde dos Gideões, mas só o fato de você romper o cansaço da viagem, entrar por essas portas para honrar esta palavra, uma mão poderosa já está sobre a tua casa nessa tarde. E eu tenho uma palavra para os demônios que atuam sob os céus da nação brasileira: operando Deus. Operando Deus, quem impedirá? A mão de Deus vai operar sobre as nossas famílias. Você confirma dizendo o terceiro glória a Deus dessa tarde? Mas a quinta dispensação da humanidade vai ser chamada de lei, e ela vai durar um período de 1500 anos, e ela se inicia com a saída dos hebreus do Egito, indo em direção à terra da promessa e passando pelo período das peregrinações. Todos nós aqui nessa tarde sabemos que foi durante o período das peregrinações que Deus chamou seu servo Moisés do meio do arraial dos hebreus e disse-lhe: venha ao meu encontro para o alto da montanha.
E quando Moisés saiu do meio do arraial e subiu ao encontro do Senhor, quando Moisés chegou lá em cima desta montanha, Êxodo capítulo 19 diz que 4 milhões de pessoas viram visivelmente a nuvem da glória de Deus descendo dos céus e repousando sobre o alto da montanha de tal maneira que era impossível avistar Moisés andando no meio da nuvem da glória. Raios, relâmpagos, trovões são vistos e ouvidos por todos, e a Bíblia diz que nesse dia a montanha, ela balançou diante dos olhos dos hebreus, porque a glória de Deus repousou sobre o alto do monte. Moisés, ele fica ali 40 dias no meio desta nuvem e desta glória, e passado 40 dias, uma mão apareceu no meio da nuvem, foi até a parede da rocha e começou a esculpir os seus mandamentos. Depois que a mão esculpiu os mandamentos, a própria mão de Deus tomou as 2 tábuas da rocha e entregou ao seu servo Moisés. Mas antes que Moisés descesse do alto da montanha, o Senhor chamou e disse: Moisés, tem um probleminha acontecendo lá embaixo no meio do povo, e nós precisamos resolver este problema antes que você saia da minha presença. Porque Moisés, ele estava há 40 dias diante da glória de Deus. Ele, como líder, não estava vendo o que estava acontecendo no meio do povo, mas os olhos do Senhor estavam contemplando tudo. E Deus disse: Moisés, nós vamos resolver um problema antes que você desça da minha presença. Vem aqui, Moisés, vem para a beiradinha do monte. E quando Moisés chegou na beirada do monte, Deus lhe perguntou e lhe disse: Moisés, o que é que você está ouvindo, meu servo? E Moisés deu atenção e disse: Senhor, 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 tem uma multidão lá embaixo gritando que é o seu povo. Senhor, tem uma multidão gritando que o Senhor é o Deus deles. É isso, Moisés. Isso é um problema. E nós vamos acabar com este problema hoje. Porque não é qualquer um que pode dizer que é meu povo. Não é qualquer um que pode dizer que eu sou o seu Deus. Não é qualquer um com a boca suja que pode dizer que eu sou o seu Deus. Nós vamos resolver esse problema aqui, Moisés. Você vai descer lá embaixo e vai dizer para este povo que está gritando, diga para eles, Moisés, que se eles andarem obediência a esta palavra, então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Diga mais, Moisés, diga mais um negocinho para eles. Diga para eles, Moisés, que se eles amarem esta palavra de todo o seu coração, então eles serão portadores da minha glória entre as nações do mundo. Desculpe o meu desabafo aqui nos 40 anos do Congresso dos Gideões Missionários, mas poder de Deus não é para quem anda vendo bola de fogo e anjo na igreja. Poder de Deus é para quem anda na obediência da palavra. Porque eu trabalhando por aí, servindo a Deus, irmãos, com o ministério de libertação, eu já vi em muitas igrejas, quando manifesta os demônios, a turminha da bola de fogo e dos anjos, são os primeiros que pulam o muro da igreja e vai embora. Mas eu já vi crente quietinho, irmãos, que anda na obediência da palavra, que quando levanta-se, faz o inferno estremecer pelo poder da palavra. Eu não sei se você vai dar glória a Deus pelo que você vai ouvir aqui nessa tarde. Talvez possa contrariar o que você está assistindo lá no YouTube. Mas a Bíblia diz que Jesus, jejuando e orando 40 dias e 40 noites, eu vou repetir,
Jesus orando e jejuando 40 dias e 40 noites, aproximou-se dele o diabo. Mas quando Jesus começou a dizer: Satanás, está escrito, o diabo se ausentou dele, porque o inferno treme diante de uma igreja que diz: está escrito, está escrito. Conselho, lá vai, conselho para a nova geração de pregadores. Vamos parar um pouquinho de revelar macumba e CPF, irmãos, e vamos começar a dizer o que está escrito. Está escritos. Quantos glorificam o Senhor pela sua palavra? Mas a sexta dispensação, irmãos, ela foi chamada de graça, dom, presente de Deus, favor. Para os escatólogos não me pegar depois do culto, dispensação dos últimos dias. E é a dispensação que nós estamos vivendo neste momento. Todos aqui no pavilhão, diga bem alto para sair na filmagem: dispensação da graça. Diga bem alto: dispensação da graça. E eu tenho uma notícia. Ela já passou de 2000 anos. E está em contagem regressiva. E essa dispensação, senhores, ela foi inaugurada 2000 anos atrás, no cumprimento da maior profecia do Velho Testamento. E por coincidência, ela vai encerrar-se a qualquer momento, com o cumprimento da maior profecia que a igreja já ouviu pelo Espírito de Deus. Por quê? A dispensação da graça, ela foi inaugurada no cumprimento da profecia de Joel 2:28, que diz: e há de ser que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão sonhos e os nossos velhos terão visões. E a pergunta de Deus aqui nessa tarde é esta: quantos acreditam que Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo numa tarde? Levante a mão para adorar ao nome do Senhor. Levante a mão para dar glória ao nome do Senhor. Pastor Zilmar, eu estou terminando essa introdução bem quietinho, mas eu já estou sentindo o céu baixinho aqui nessa tarde. Eu estou sentindo que Jesus quer batizar alguém com o Espírito Santo aqui nessa tarde. Alguém quer receber algo do céu sobre a sua vida? Escute o que eu vou dizer aqui, irmãos. No mês de julho do ano passado, de 2024, o nosso país recebeu uma canetada do STF. Eles reuniram o colégio na área do direito, e segundo o seu entendimento, o STF entendeu que não era mais crime um cidadão brasileiro portar 40 gramas de maconha. Eles aprovaram a lei e ela foi sancionada. Quantos viram essa matéria no passado? Quantos viram? Pronto, está todo mundo informado. A partir de então, senhores obreiros, as nossas redes sociais foram massacradas pelos influencers gospel do Brasil. Foi 60 dias de terror nas redes sociais. Influencers gospel famosos do TikTok saindo nas redes sociais e afirmando que a maior geração de drogados vai se levantar na nação brasileira. Eles afirmaram durante 60 dias que as casas de recuperações do Brasil ficarão hiperlotadas de dependentes químicos. Mas eu desafio esses influencers nesta tarde a fazer esta palavra voltar atrás.
Porque a promessa de Deus para sua casa não é que os seus filhos serão maconheiros. A promessa é essa: os teus filhos profetizarão. Vai ser uma geração poderosa, cheia do Espírito Santo. Eu estava orando, senhores obreiros. Eu estava orando no mês de janeiro. Eu consagrei o mês de janeiro com a minha esposa ao Senhor. Jejuamos o mês todo, da meia-noite às 6 da tarde. Consagramos o início do ano ao Senhor. Estivemos pregando em Joinville. E o pastor Melfior queria me levar na churrascaria para almoçar. Eu disse: pastor, muito obrigado, só vou depois do culto. Mas pastor Lucier, eu estava orando dia 8 de janeiro. Às 3 horas da manhã começamos a orar, eu e a minha esposa. E enquanto eu orava, eu me humilhava diante de Deus. E dizia: Deus, tem misericórdia da igreja brasileira. Porque nós temos tudo para servir a Deus no Brasil. Não há perseguição no Brasil. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Não falta nada na mesa dos meus irmãos. Deus cuida da sua igreja no Brasil. E eu estava orando diante do Senhor. E enquanto orávamos, eu apresentei esse projeto de lei na presença de Deus e disse: Senhor, tenha misericórdia dos jovens da nação brasileira. O que serão dos jovens no Brasil? E enquanto eu estava orando, às 4 horas da manhã, o Espírito Santo falou comigo. Alguém acredita que o Espírito Santo fala com os teus servos? Levante a mão, por favor. E o Espírito Santo me disse: meu servo, vão chegar dias na nação brasileira que os cultos e congressos de jovens só terão horários para iniciar, não terão mais horário para terminar, porque eu vou derramar a minha glória sobre os jovens da nação brasileira. Quantos creem que Deus vai encher a tua casa, vai encher? Mas essa dispensação, irmãos, ela está em contagem regressiva. E ela vai encerrar-se a qualquer momento, com o cumprimento da maior profecia que a igreja já ouviu, pelo Espírito de Deus, que diz que ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os justos, juntamente com eles, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. E iremos ao encontro do Senhor nos ares. Porém, a 7ª dispensação será chamada de milênio. Digam todos comigo: milênio. Diga: 1000 anos de Cristo. Pronto. Terminei a introdução. E eu vou entregar uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Você está com o coração aberto para ouvir o Espírito Santo falar conosco? No milênio, irmãos, aquele que foi vendido por 30 moedas de prata, aquele que foi traído pelo seu amigo no Getsemane com um beijo, e após ser beijado pelo seu amigo,
ele é acorrentado e é arrastado até a casa do sumo sacerdote, naquela fria madrugada de inverno. E quando Jesus chegou ali de madrugada, Lucas, capítulo 22, versículos 63 e 64 diz que a primeira coisa que fizeram com ele de madrugada é que eles colocaram um pano sobre seus olhos, porque durante toda a madrugada eles davam tapas no seu rosto e diziam a ele: adivinha, profeta, adivinha quem foi que lhe bateu no seu rosto? E durante toda a madrugada eles cuspiram na sua face e diziam a eles: adivinha agora, profeta, adivinha quem foi que lhe cuspiu na sua face? E davam-lhe bofetadas no seu rosto. E quando amanheceu o dia, eles arrastaram o Senhor Jesus até a casa de Pilatos aos gritos. E abro parênteses aqui, Mateus capítulo 27 diz que toda Israel sabia que os judeus o entregavam por causa do ciúme e da inveja. Abro parênteses, não tem nada a ver com a mensagem, mas eu faço um apelo aqui nessa tarde: não deixa o diabo colocar esta semente no teu coração, chamado inveja e ciúme, porque por causa da inveja e do ciúme, tem irmão matando irmão dentro da casa do Senhor. Fecha o parênteses. Quando eles levaram Cristo naquela manhã, eles não sabiam, mas os céus tinham visitado a casa de Pilatos naquela madrugada. Um anjo desceu e em sonhos falou no coração da esposa de Pilatos, dizendo: não toquem nele, ele é justo. Então Pilatos, sendo avisado pela revelação do sonho da sua esposa, não querendo condená-lo, soube-se que na circunvizinhança estava Herodes, governador da província Galileia, e ele então enviou Cristo para que fosse julgado por ele, para que se cumprisse a profecia do Salmo 22 e verso 18, que diz que sob as suas vestimentas os homens lançariam sortes. Mas eu faço uma pergunta aos gideonitas aqui nessa tarde: quem lançaria sortes nas vestes de um galileu? Galileu, Galileia, a região mais pobre de Israel. Jesus, ele não era conhecido pelas vestes, tanto é verdade que alguém teve que beijá-lo para que ele fosse reconhecido no Getsemane. Então, a Bíblia diz em Lucas capítulo 13, capítulo 23, versículo 9, 10 e 11, que Herodes, zombando dele, escarnecendo dele, rindo dele, mandou vestir-lhe de uma túnica real e resplandecente e mandou devolvê-lo até Pilatos. Quando ele foi trazido novamente até Pilatos, Pilatos, o examinando na presença da multidão, dizia: eu não vejo culpa alguma nele para condená-lo. Porém, a multidão gritava em alta voz pedindo a sua crucificação. E Pilatos, não querendo condená-lo, ordenou então que Cristo fosse açoitado, flagelado pelo castigo romano. E agora Cristo vai descer para ser surrado consecutivamente por 4 horas pelos soldados romanos. Ei, irmãos, olhe para mim aqui, lição de casa para você depois que acabar o culto. Dê um Google no seu celular. Já fazia 63 anos que o governo romano estava sobre Israel, liderando aquele povo, e mais de 400 homens foram condenados ao flagelo romano, e nenhum deles, pastor Luciano, sobreviveu. Todos morreram apanhando. Mas Jesus Cristo desce como uma ovelha muda e é surrado por algumas horas consecutivas, e após apanhar dos soldados romanos, ele tem que ser trazido novamente até a presença de Herodes, para que Herodes possa comprovar que a sentença foi executada no réu. Mas a Bíblia Sagrada diz que no meio do caminho, os soldados romanos prepararam uma surpresa para Cristo. Conduziram ele até a sala onde estava a corte reunida. E a Bíblia diz que os soldados haviam preparado uma coroa de espinhos, que não era compatível com o tamanho da sua cabeça. Eles erraram a medida. Então a Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, que os soldados pegaram uma madeira na sua mão e começaram a bater na sua cabeça.
e foram batendo sobre a sua cabeça, até que a coroa se fixou. E após baterem nele, eles prostraram-se aos pés de Cristo, e eles, zombando e rindo, diziam: salve o rei dos judeus, salve o rei dessa terra. E quando os soldados se levantavam, eles cuspiam na face do Senhor, davam-lhe bofetadas e diziam: salve o rei dos judeus. E então o vestiram novamente com suas vestes e o conduziram até Pilatos. Pastor Zilmar, quando Pilatos viu a situação do Cristo, desfigurado pela surra, ele ficou desesperado, e de alguma forma, ele tentava livrá-lo da morte, e Pilatos levantou a voz e gritou diante da multidão: eu tenho autoridade. Mas quando ele levantou a voz, Cristo interrompeu a fala de Pilatos, olhando para ele, dizendo: homem, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não lhe fosse concedida. O meu reino não é dessa terra, porque se o meu reino fosse dessa terra, os meus súditos lutariam por mim, para que eu não fosse entregue nas mãos dos pecadores. Eu poderia clamar o Pai agora, e Ele enviaria 72.000 anjos para lutar por mim, mas para que se cumpra o que está escrito acerca do Filho do Homem, eu sou entregue nas mãos dos pecadores. Pilatos ficou desesperado, chamou um dos criminosos e disse diante da multidão: eu tenho autoridade para soltar um dos prisioneiros durante a festa. Quem vocês querem que eu solte? O homicida Barrabás, ou aquele que é chamado o rei dos judeus? E a multidão em uma só voz gritava: solta-nos a Barrabás, crucifica a Jesus Cristo. Pastor Valmir Carvalho, nós não estávamos lá, mas se nós estivéssemos lá, todos nós ouviríamos o próprio Cristo gritando e dizendo: solta ele, solta ele, porque eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo. Solta ele! E ele tomou o madeiro nas costas e caminhou em silêncio até o Gólgota. Foi crucificado entre malfeitores. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas a Bíblia diz que ajuntou-se em frente ao Gólgota naquele dia uma grande multidão. Preste atenção nos detalhes. A Bíblia diz que os fariseus passavam montados nas suas jumentinhas, e eles não colocavam os pés para não se contaminar, e diziam para a multidão rindo: não dizias que era o Filho de Deus? Desça da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. E riam e davam gargalhadas. A Bíblia diz que os escribas estavam no meio da multidão, e eles também riam, dizendo: não abriste os olhos aos cegos? Não curastes a tantos? Desça da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. E quando todos eles estão rindo, irmãos, antes do ponteiro cruzar as 3 horas, Jesus precisa fazer a última oração antes de render o seu espírito ao Pai. E para ele orar, ele precisa respirar, porque morte de cruz mata o condenado, asfixiado pela compressão pulmonar. E para ele respirar, ele tem que apoiar o peso do corpo sobre os pés que estão pregados. A dor é insuportável, mas ele precisa respirar para fazer a última oração. Lucas capítulo 23 e versículo 34. E quando o ponteiro bateu as 3 horas, no meio das gargalhadas e dos risos, uma oração foi ouvida lá em cima: Pai! Meu Pai! Perdoa eles, Pai! Perdoa, Pai! Perdoa eles! Eles não sabem o que estão fazendo! Perdoa eles! E rendeu o seu espírito ao Pai e morreu.
E a Bíblia diz que das 3 horas até as 6 horas da tarde, houve trevas em todo o planeta Terra. A terra tremeu, os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram e entraram vivos andando dentro da cidade de Jerusalém. E lá dentro do templo, o véu rasgou-se de alto a baixo. Eu não sei se você vai dar glória a Deus pelo que você vai ouvir aqui nessa tarde deste simples pregador, mas no milênio, aquele que morreu abandonado na cruz do Calvário, ele vem para reinar sobre todas as nações da terra, e todas as nações vão se curvar diante dele e vão reconhecê-lo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores. Quantos podem adorar o Cristo vivo? Quantos... E tudo isso para quê, irmãos? Tudo isso para quê? Tudo isso para quê? Para quê? Para Jesus só pedir uma coisa para a sua igreja. Jesus não pediu 2. Jesus pediu uma coisa para a igreja. Ele disse: vão a todas as nações, ensine elas a guardarem todas estas coisas que eu vos tenho ensinado. Batize-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em meu nome expulsem demônios. Em meu nome expulsem demônios. Eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsem demônios. Em meu nome expulsem demônios. Queridos, quem me ouve diga glória a Deus. Nós temos muitos pastores aqui de Toledo, Paraná. O pastor Dantas está aí, sim ou não? Fique em pé, pastor Dantas, só para me saber. Escute que eu tenho só 2 minutos para encerrar. Pastor, a nossa cidade de Toledo é o PIB mais alto do estado. As maiores empresas estão ali. Não tem desemprego na nossa cidade. As pessoas chegam em frente às fábricas, está ali 280 vagas para tal seção, 400 vagas para tal seção. Quem chega na nossa cidade prospera, sim ou não, pastor Dantas? Um campo rico, um povo rico. Mas a nossa cidade não era conhecida no Brasil pela riqueza, pelo PIB. A nossa cidade estava conhecida como a capital do suicídio. Porque constantemente as pessoas se suicidavam na nossa cidade. Mensalmente vários suicídios naquela cidade. Saiu matéria no Fantástico sobre isso. Saiu matéria no Jornal Nacional e no Globo. Eu me lembro que há 5 anos atrás, pastor Vicente Mariano chega na cidade, seu amigo pastor. E na primeira ceia geral do campo, ele recebeu o campo na quinta, no domingo uma ceia geral. O back vocal estava cantando. Trouxeram um jornal que havia saído um dia antes da matéria, Toledo, capital do suicídio. Entregaram o jornal nas mãos do nosso presidente, recém-chegado, e disseram: pastor, o senhor precisa conhecer a cidade que o senhor está assumindo. Nós somos conhecidos como a capital do suicídio. Todos nós no púlpito vimos quando ele abaixou a cabeça, e o jornal foi molhado pelas suas lágrimas. Ele levantou-se com muita humildade. O Beck estava cantando, ele pediu um dos microfones,
pediu que o Beck parasse de cantar e disse à igreja: quantos aqui viram esta matéria? A igreja inteira levantou as mãos, nós estávamos a par do assunto. Então ele levantou a voz e disse: isso acaba hoje, porque a igreja tem autoridade sobre demônios, e nós vamos orar agora. A igreja levantou e orou uma oração em nome do Senhor Jesus. Domingo passado fez 5 anos que esta oração foi feita. Nunca mais houve suicídio naquela cidade, porque o inferno treme diante de uma igreja que tem autoridade no nome de Jesus. Em meu nome expulsem demônios, em meu nome expulsem demônios. Em meu nome, coloque as mãos sobre os enfermos. Em meu nome, curem. Eu estava pregando, microfone para mim, irmão. Eu estava pregando numa terça-feira de ensino aqui, no sudoeste do Paraná. Escute que nós já vamos orar. Eu estava pregando uma terça-feira de ensino muito fria de inverno. A igreja lotou para ouvir o ensino. O pastor me deu 1h15 para ensinar. Tirou meu couro. Com 15 minutos que eu estava pregando, tinha uma mulher magra no primeiro banco. Uma mulher da minha altura magra. Ela levantou-se com uma pasta de documentos nas mãos e veio e interrompeu a mensagem. Ela veio com a pasta de documentos e jogou lá em cima do altar e disse: está aí, pregador, está aí os documentos e os exames. Eu não sou crente. A vizinha que está sentada lá atrás me convidou para vir, eu não sou crente. Eu não sou crente. Uma mulher da minha altura com 40 quilos. E ela me disse: olha para mim, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, pregador. Eu estou morrendo. Ela tirou o pano da cabeça e disse: olha, pregador, os meus cabelos eram lindos. E eu não tenho mais cabelo. Eu estou morrendo. E tem 15 minutos que o senhor está falando de um Cristo que eu não conheço. Apresenta o teu Cristo para mim hoje, eu não quero morrer. Pastor Zilmar, ninguém pediu para os obreiros orar, ninguém pediu. Mas esta mulher falou com tanta verdade, que os presbíteros desceram, pegaram o óleo da unção e foram orar. Ninguém pediu, pastor. Foi o Espírito Santo que moveu e eles desceram. As irmãs do círculo de oração se levantaram chorando e vieram abraçar ela. Ninguém pediu, a igreja foi orar. Foi um mover de glória naquela igreja. Eu nunca tinha visto isso. O Espírito movendo a casa, o Espírito agindo na casa. Depois que eles oraram, os presbíteros estavam voltando para o púlpito, as irmãs indo para o seu lugar. Ela estava voltando para o seu lugar. Aí, o Espírito Santo me deu uma visão. E tinha 2 irmãs que cuidam da porta do lado direito, porque o banheiro das irmãs é do lado direito, o berçário é do lado direito, e então as irmãs cuidam ali para as crianças não fazerem bagunça. Tinha 2 irmãs na porta da igreja, e eu disse para as 2 irmãs: por favor, acompanhe esta senhora até o banheiro, porque o Espírito me mostra o câncer sendo queimado pelas raízes na sua bexiga. E não vai dar tempo dela chegar na casa, vai sair na urina, pode levá-la para o banheiro. Conduziram a mulher para o banheiro, eu continuei pregando. Deu 10 minutos, pastor Sila. As 2 mulheres entraram com o papel higiênico e uma bola de carne do tamanho de uma laranja. Ela havia expelido a enfermidade. Jesus Cristo cura, 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 Jesus Cristo cura. Em meu nome,
falem novas línguas. Em meu nome, falem novas línguas. Em meu nome, falem novas línguas. Em meu nome, falem novas línguas. Em meu nome, sejam cheios do Espírito Santo. Em meu nome. Solta, irmã, solta essa língua estranha na tua boca agora, solta. Solta esse mistério na tua boca agora, solta. Deixa o Espírito orar na tua boca. Deixa a glória de Deus se manifestar. Solta, solta esse mistério, obreiro. Saranda como nava sóbria. Em meu nome, em meu nome. Não vamos transformar isso aqui numa reunião social, senhores. Isso aqui não é reunião social. Isso aqui é casa de oração. É lugar de mistério, de poder, de renovação, de glória de Deus, de presença do Espírito Santo. Em meu nome, falem novas línguas. O senhor permite fazer oração, pastor? Sabe por que muitos não conseguem falar em línguas estranhas mais no culto? Quem me ouve, diga glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Fique em pé para nós orarmos, por favor, fique. Sabe por que muitos não conseguem mais falar em línguas estranhas na hora do culto? É porque ele vem no seu próprio nome. Ele acha que se no culto ele não cantar ou não pregar, o culto não presta. Mas quem vem em nome de Jesus aqui tem liberdade no Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Quantos vieram em nome de Jesus aqui? Quantos vieram? Pastor Zilmar, o senhor sabe por que o primeiro requisito da igreja para um homem ser obreiro é ser batizado com o Espírito Santo? O senhor, quando separa os obreiros aqui para consagrá-los, o primeiro requisito é ser batizado com o Espírito Santo. Porque na mente de Cristo, pastor, o altar tem que ser o exemplo e a referência de poder para a igreja.
É dali que sai o poder e a glória de Deus para incendiar a igreja. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Cheios da glória e da virtude do Espírito Santo. Quantos querem mais da presença do Espírito de Deus? Eu não sei o que você está precisando aqui nessa tarde, mas se você crê no poder do Cristo vivo, se você crê no poder do nome de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha para frente. Nós vamos orar agora. Os céus vão manifestar milagres aqui nessa tarde. Os céus vão manifestar vitórias aqui nessa tarde. Você que deseja receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, venha para frente crendo. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo manifesta a sua glória em cura aqui nessa tarde. Jesus Cristo Evandavashanda Kamandarabashai Emi Bandarabacantarabagadagadagadagacheia Emi Andalabarabachoramacantai Ela vachou mene canta lava sóbia, me canta lava sóbia. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, igreja do Deus vivo. Receba de Deus a presença, a presença, a presença. Show vanasi canta lá si. Ramaramandaravashura manturabakavashai Ramandaramandurabashura bakanta komanavasubia Remindala yotaya valavai shomanacanto revassai Enemi manto revassi canto revassai de Récia. Solta, irmã, solta essa língua estranha na tua boca, solta. Solta esta presença do Espírito Santo na tua boca, solta. Deixa o Espírito falar na tua boca nessa tarde. Solta esse mistério, solta. Solta esse mistério na tua boca agora, onde você está aí atrás. Receba, receba esta renovação do Espírito Santo. Em meu nome fale em línguas estranhas, em meu nome cure os enfermos, em meu nome, em meu nome, em meu nome expulsem demônios, em meu nome. Receba agora o poder do Espírito Santo. Solta, solta lá atrás, solta essas línguas estranhas agora. Solta esse mistério na sua boca agora, solta. Solta esse mistério na tua boca agora, solta. Solta esse poder de Deus na sua boca agora, solta. Solta, solta. Xaravandalava xarabacomanava sóbia. Emi canta lavarava shomene comanava sóbia. Emi canta lava shobedevasi. Emi canta lava sob Récia. Receba, receba de Deus nessa tarde. Senhor nosso Deus, nós oramos aqui por todas as vidas que estão presentes, Senhor. Que todas as enfermidades sejam desfeitas em o nome de Jesus Cristo. Que todas as enfermidades saiam em nome de Jesus Cristo. Que todas as enfermidades saiam em nome de Jesus Cristo. Que todas as enfermidades saiam em nome de Jesus Cristo. Que todas as enfermidades saiam em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós abençoamos vidas e famílias aqui nessa tarde. Senhor, a tua serva está desejosa de ser renovada com o Espírito Santo. Então abre a boca dela, Espírito de Deus, agora. Seja cheia, minha irmã, do Espírito de Deus. Solte essa língua estranha na tua boca agora. Solte. Solte esse mistério na sua boca agora. Solte. Senhor nosso Deus, nós oramos em o nome de Jesus. Quantos dizem amém?
Queridos, fique aqui comigo, levante os que estão ajoelhados. Vou devolver o microfone ao pastor, mas perguntando: existe alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo aqui nessa tarde? Que ouviu a mensagem do Evangelho e deseja entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém afastado dos caminhos do Senhor? Ravaiou show meneclanturasi cantai. Daragalai otoravashura canto revasi canto revassai. Ei vai calasio te canto revassai. Choque te cantai. Arabaco, abre a boca dela, Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Abashuraba cantai shadakomanasi. Venha saúde sobre ela agora, Senhor. Saúde sobre ela agora. Jesus Cristo está curando aqui no pavilhão, irmãos. Jesus Cristo está curando aqui no pavilhão. Você pode glorificar o Cristo que cura, o Cristo que cura. Ravai a chorabacanta lá se cantai. Herebaia barabacanto revassai de coma nasce canto récia. Releva-se anda lá se coma nasce canto revácia. Charai ou de que vassi cantasse canto. Sai, sai. Sai as enfermidades, saiam em nome de Jesus. A igreja diga mais um glória para encher esse lugar de adoração em nome do Senhor. Aleluia! Deixe ela, Jesus está curando ela aqui. Jesus está curando a sua serva aqui nessa tarde. Jesus cura câncer, irmãos. Jesus cura. Jesus cura câncer, irmãos. Jesus cura, irmãos. Existe alguém para entregar sua vida a Cristo aqui nessa tarde? Existe alguém aqui afastado dos caminhos de Deus? Deseja entregar sua vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Onde está você que precisa entregar sua vida a Jesus Cristo? Por o Cristo que morreu por ti na cruz do Calvário. Maravilha, Jesus. Aonde está uma vida que vai se entregar a Cristo? Levante a mão. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Tarakata chorabacata suri canta lavachai. Rabarabaka lavachura canta lavassuri cantai. Remi canto Aleluia. revassai te canto revassai de canto vácia. Maravilha. Remi cantai face canto revassai. Solta, irmão, solta esse mistério na tua boca, solta essa presença de Deus, solta. Erebacharabacanta lavassuri anda. Obrigado, Pai. Aleluia. Se você puder, dê um abraço nesse irmão ao seu lado e diga: seja cheia do Espírito Santo. Dê.